Bom, só avisar a todos aí que vai haver um espaço para perguntas do público, tá? Então, todos eles que estão aqui vão poder responder perguntas também. Falta só mais um, que realmente para dar o grande finale aqui, que é o professor Cury, que é, como já foi dito, já teve, atualmente é o reitor da Unisenai São Paulo, né? Foi presidente do Conselho Nacional de Educação, esteve no MEC, enfim. Então, a gente vai agora passar a palavra para ele, para que ele possa fazer o arremate final nessa mesa aqui. Por favor, professor Cury. Bom, eu queria agradecer o convite, não é? E a organização do professor Hélio, que nos lidera no Instituto de Valorização da Educação, da Pesquisa e da Ciência do Estado de São Paulo, não é um trabalho imenso que ele faz, e com uma energia incrível, não é, Sônia? Eu nunca vi coisa igual na minha vida, tá certo? Depois você vai me dizer, não sei se é IA, mas se for alguma química, você me passa, tá certo? Queria saudar e agradecer ao professor João Carlos pelo convite, também por nos sediar aqui, não é? O professor Hélio já disse, que eu conheço já há anos e, portanto, é uma honra revê-la. O professor Robson, que eu conheci hoje, eu acho, mas, de qualquer maneira, eu gostei muito da sua fala. O professor Marcos, igualmente, gostei muito da sua fala, também conheci hoje agora aqui. Bom, eu vou fazer minha apresentação em duas partes. A primeira, eu vou comentar um pouco a questão da educação superior. E na segunda, eu vou comentar a IA na educação superior, tá certo? Essa segunda parte eu recebi o luxuoso auxílio do professor Silvio Meira, que desenvolveu uma série de slides para um evento que eu organizei na cátedra da USP. Eu sou titular da cátedra de pós-graduação da USP também, e aí eu finalizo com essa outra, mas aqui vamos tentar ser rápido, que vai ser, evidentemente, um desafio enorme, mas vamos lá, Hélio. Aqui, a primeira ideia para vocês aqui é passar um pouco, não é, o padrão das pessoas que entram na educação superior, tá certo? Esse é o quadro da matrícula no ensino médio. Temos hoje cerca de 7.360.000 matrículas no ensino médio, sendo 6.333.000 no ensino médio público e 1 milhão no particular. Portanto, esse país depende, obviamente, da escola pública. O futuro desse país está depositado nessas quase 7.500.000 almas que estão no ensino médio público, tá certo? E eles é que vão para a universidade, e não adianta a gente ficar aqui se lamentando que eles não sabem matemática, não sabem português. Isso não é o ponto é como é que nós vamos reordenar o aprendizado e como é que eles vão ter sucesso na educação superior, né? E isso é muito importante, porque essa trajetória a IA não substitui. A IA pode ser um argumento importante no processo formativo, mas ela não substitui o processo formativo, tá certo? Evidentemente, você pode ter mais conhecimento aderido fora da escola por buscas e facilidades tecnológicas, mas essas facilidades, essas buscas, não substituem a escola, ou substituem tanto quanto substituía nos anos 70 e 60, tá certo? Quando vários intelectuais brasileiros fizeram a sua própria formação em centros informais, não é, Sônia? Como o próprio Florestan Fernandes, que acabou se consolidando por provas de notório saber na universidade, porque toda a formação dele foi informal. Mas, tirando essas exceções, não é, essa realidade não mudou e não mudará, não é? Tá certo? Recentemente, a China indica não é a pretensão, o programa já definido de formação de 50.000 doutores por ano, não é? No reino da IA, porque a China concorre com os Estados Unidos como o principal espaço de desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, mas especialmente da IA. Não é? Portanto, se a China está ampliando o seu aparato formativo agora para o doutorado, começou na alfabetização, passou para a educação superior, passou para a pós-graduação, e agora um fortíssimo investimento no doutorado, inclusive discutindo, a gente viu no nosso próprio grupo, tá certo? Um processo de doutorado sem tese.
ou seja, um doutorado focado no campo de trabalho, e a tese seria o desenvolvimento já no processo de doutorado, né, do êxito e do impacto do conhecimento em tecnologias de ponta, em tecnologias sociais, em tecnologias em geral. Tá certo? Portanto, não cabe aqui falar que é possível a gente substituir, não é, a formação por IA. Não é? Quem faz a melhor IA do mundo, não é, está fazendo uma ampla expansão do seu aparato formativo institucionalizado, não é? E não é à distância. Mais uma, por favor. Aqui, um quadro geral, não é, da inclusão. Não é? O primeiro dado é não frequenta e conclui o ensino médio. A gente tem 44%, não é, da população de 18 a 24 anos brasileira nessa perspectiva. Frequenta a educação superior, 22,9% de 18 a 24 anos. É um número baixíssimo, se mantém o mesmo há 20 anos. Não frequenta e não conclui o ensino médio, 20% da população. Tá certo? Frequenta o ensino médio, 7,5%, não frequenta, mas concluiu a educação superior, 4,2%, frequenta o ensino fundamental, 0,8%. Esses são os dados de desinclusão e que alimentam a desigualdade brasileira. Não é? É ainda o problema de acesso ao aprendizado, ao acesso à escola e ao aprendizado. Nós temos hoje boa parte da população dentro da educação básica do ensino fundamental, não é? Mas temos uma imensa evasão e baixíssima taxa de aprendizado. Isso não é inclusão. Fazer a matrícula não é inclusão. A inclusão é aprender, não é? Aprender e continuar os estudos. Disso tudo depende a política de IA nossa, não é? Que vai ser implantada, que está em fase de implantação, mais uma. Aqui um quadro geral, não é, que eu formei rapidamente para não ficar fazendo 500 mil apresentações, não é, da educação básica, ou seja, daqueles que vão entrar na educação superior. A gente tem 400 mil evasões ano de estudantes do ensino médio. De todo mundo que entra no primeiro ano do Fundamental 1, 50% desistem até chegarem ao ensino médio. 17% das matrículas, agora foi para 21% no último censo, não é, em educação profissional tecnológica. Nós estamos aqui num centro de formação profissional tecnológica, não é? E o Brasil tem um dos menores índices de formação profissional tecnológica, e não é questão de não precisar. Precisa, mas precisa de boa formação, como a FATEC faz, como o Senai faz. Formação com laboratório, com interação com a empresa, com professores adequados para a formação. Não adianta nada, o Brasil não precisa de formação tecnológica, não é, profissional, sem professor, sem laboratório, sem articulação com a empresa, que infelizmente é o cenário, talvez, da maioria, de 70% da oferta pública direta. Não é por acaso que, no caso do Senai, não é, cerca de 70% dos seus alunos vêm do setor público, ou seja, são pessoas que fizeram formação básica geral na Secretaria de Educação e complementam as 1.200 horas do Senai. Tá certo? Agora, nem todo estado tem esse aparato, o Brasil não tem esse aparato. A gente constrói aqui no estado de São Paulo uma certa Finlândia, não é? Quer dizer, um exemplo que não pode ser generalizado como um impacto à inclusão no conhecimento e ao emprego pelo conhecimento. Mais uma? Não, volta lá. Desculpa. Bom, cerca de 30% em média de egressos da escola média pública nos últimos 10 anos ingressaram em educação superior. Tá certo? Não é? Esse cerca de 10% nas públicas, ou seja, apenas 30% em média de quem sai, não é? E cerca de 2.800.000 pessoas saem da escola média pública por ano, 30% desses vão para a educação superior, e desses, só 10% na escola pública, na universidade pública. Cerca de 9 milhões de desempregados entre 14 e 30 anos, a população de 18 anos ou mais, que não frequenta a escola, e sem educação básica concluída, é de 68 milhões de brasileiros e brasileiras, ou seja, praticamente 1/3 da população brasileira não tem educação básica concluída ou não ingressou na educação básica. Não é? Esse é um dado terrível e, obviamente, ele impactará, não é, o uso que se faz da IA dentro das instituições de educação superior, dentro de universidades, que é esse aqui o meu tema, a mim destinado pelo meu querido professor Hélio, tá certo? 36% no Brasil de analfabetos funcionais. Analfabeto funcional
é aquele que faz pequenas contas, pega recado e pode ir na feira contar quanto ele vai pagar. Esse é o analfabeto funcional. Não é? 36% da população brasileira está nesse quadro. O que é mais interessante é que desses, 12% tem diploma de nível superior. E são analfabetos funcionais. Não é? E cerca de 27% tem diploma de nível médio e são analfabetos funcionais. Não é? Eu quero dar aqui um cenário, Hélio, antes de entrar no tema mesmo, da fragilidade que a educação superior recepciona a IA. Isso tem tudo a ver com o uso que se faz da IA e com os riscos que esse uso implica na formação e na recuperação inclusiva de milhões de brasileiros e brasileiras. Não é? Porque hoje a educação superior tem 10 milhões e 200 mil matrículas. Vamos lá. 74 milhões de brasileiros em situação de EJA. Se eu somar esses 68, mais aqueles que concluíram, mas não conhecem, eles estão em situação de EJA, ou seja, tem que fazer educação de jovens e adultos. Não é? A Sônia Penin sabe muito bem o drama que se vive isso. EJA é essa que perdeu 4 milhões de matrículas de 2018 até agora. Que é impressionante. Não é? Bom, aí mais um dado, vamos passar para a próxima. Agora eu entro na educação superior, muito rapidamente, a gente tem 2.561 instituições de educação superior no Brasil. Dessas, nós temos 2.244 particulares e 317 públicas. Dessas, 206 são universidades. Não é? E das 206 universidades, 106 são públicas. Na verdade, 99 são particulares, 107 são públicas. Próximo. Isso é importante a gente ver que 80% da matrícula da educação superior brasileira é particular. E 51% da matrícula da educação brasileira superior é em educação à distância. Esses são riscos adicionais, Tosi, ao processo, obviamente, de inserção da IA, de qualquer forma, na educação superior. Não estou criticando a educação à distância, eu acho que ela é muito importante e essencial e estratégica. São Paulo tem o IVPESP, que é um excelente espaço para a formação da educação à distância, mas, infelizmente, não é, nem todos são IVPESP, muito pelo contrário. Tá certo? Nós temos educação à distância forjada na simples reprodução assexuada de diploma ou de matrícula. São reproduções que não dizem respeito ao conhecimento, ao saber e à formação adequada, são diplomas que geram desemprego e desinclusão, não é? E custo para quem fez. Não é? Esse é um problema sério que deve ser enfrentado, obviamente, pelo Ministério da Educação, vem enfrentando, vem dando passos importantes, tá certo? E modelos como o IVPESP é um modelo nacional, que, infelizmente, não comporta a perspectiva da maioria das instituições particulares que produzem educação à distância simplesmente para reproduzir ganhos e não para reproduzir conhecimento e profissões. Oi? Não, desculpa, Univesp. É que eu sou tão fã do IVPESP, a instituição que eu participo, que eu troco. A Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, que é pública. E é um grande espaço de inclusão para a educação de qualidade pública, para quem não consegue fazer o presencial. Essa é a função da educação à distância. É incluir, não é desincluir por um diploma que não gera emprego. Vamos lá. Agora aqui um geral da educação superior. Em 2024, não é, se manteve o índice de 2018 de 29% de analfabetos funcionais no Brasil. Entre os que chegaram a concluir o ensino médio, o percentual de analfabetismo funcional chega a 17%, eu já falei isso. Entre a população que chegou ou concluiu o ensino superior, 12% são analfabetos funcionais e 27% possuem alfabetismo elementar, ou seja, são alfabetizados elementares. Alfabetizado elementar são 2 graus acima do analfabeto funcional, faz textos mais longos e faz contas um pouquinho melhores, mas continuam sem nenhum tipo de conhecimento adequado ao exercício profissional funcionalmente. E 61% estão no nível de alfabetismo consolidado, ou seja, quem se forma na educação superior, apenas 61% são alfabetizados consolidados. Tá certo? Os outros 40%
variam entre analfabetos funcionais, alfabetizados elementares e semi-alfabetizados. Esse é o quadro do aprendizado na educação superior brasileira. Esses dados são do Censo da Educação Superior, né? E, portanto, podem ser testados, né? Aqui eu passo um relato, mais ou menos, das principais avaliações que o Brasil foi submetido, né? No PIRS, que é uma avaliação internacional, não é? Que tem como fundamental objetivo avaliar a leitura e a compreensão de texto, etc., não é? O Brasil, apenas 62% dos alunos brasileiros do quarto ano do fundamental atingiram um nível básico de aprendizado. No TIMSS, que é uma avaliação mais ampla, que pega matemática e ciências, não é? Também reforça o diagnóstico negativo quando aplicado no Brasil, não é? 61% dos alunos brasileiros alcançaram o nível básico de aprendizado e matemática o percentual de 49%. No PISA, que é muito pior, que todo mundo já conhece, é da OCDE, é uma avaliação que pega de 13 a 16 anos, 27% dos alunos brasileiros alcançaram o nível 2 de proficiência em matemática, tá certo? Não é? O nível menor, não é? Considerado o patamar mínimo, 27%, ou seja, os outros nem chegaram no nível 2. Né? 73% não alcançaram o nível básico mínimo de matemática, e se a gente for no SAEB, a gente vai ver, esse que foi anunciado agora em 2024, a gente vai ver que apenas 5% dos egressos do ensino médio sabem matemática no nível que se formaram. Portanto, nós não podemos pegar essa população, não é, de 2 milhões de egressos do ensino médio, não é, de 8 milhões quase de estudantes do nível médio, de 47 milhões de estudantes do nível básico, todos na escola pública, e condená-los, não é, a não ter futuro. Porque condená-los a não ter futuro é condenar o Brasil a não ter futuro. Porque nós não teremos mão de obra, nós não teremos conhecimento aplicado à produtividade e à competitividade brasileira. Não é? Cada vez que nós não cuidamos dessa formação, nós descuidamos do futuro do país. Não é? A elite não sobrevive com esse quadro. Não adianta o filho da elite fazer a graduação num college em Oxford, não vai acontecer nada. Ele vai voltar para cá e não vai ter o espaço econômico adequado para absorvê-lo, vai ficar trabalhando por lá como um sujeito isolado e exilado da economia brasileira. A economia brasileira está exilando a elite porque não cuida, evidentemente, do espaço nacional e formativo. A elite, obviamente, é corresponsável por esse processo, porque a elite tem capacidade de influenciar, tem capacidade de liderar, tem capacidade, obviamente, de ser vanguarda em políticas públicas e pressionar o Estado. Não é? Eu fiquei em Brasília há 40 anos, eu sou aposentado, pesquisador do CNPq, me aposentei em 2020, trabalhei no MEC durante 12 anos, fui presidente do INEP, fui secretário de Polícia e Educação Superior do MEC, e eu nunca vi o movimento empresarial pressionando o MEC para melhorar a política educacional, tá certo? Só vi isso uma vez quando fizemos as diretrizes curriculares nacionais de engenharia no Conselho Nacional de Educação, o qual eu presidi 2 vezes, eu fiquei 12 anos no Conselho, quando o movimento empresarial pela inovação, a MEI, e o Tossi lembra disso, foi lá participar, a convite nosso, obviamente, do processo de renovação dos currículos de engenharia. Foi a única vez que a empresa entrou no processo educacional, convocado pelo Conselho, inclusive. Não foram eles que nos convocou, tá certo? Então, isso é muito importante para a gente ter ideia digamos assim, da abstinência histórica da elite brasileira em relação ao futuro desse país. Não adianta cuidar de si, tem que cuidar de todos, senão o país não avança. Né? Bom, isso pode ser constatado agora, rapidamente. Vamos lá? Não é? Nesse gráfico, para vocês terem uma ideia da expansão da educação superior brasileira, nós temos 10 milhões de matrícula e as instituições, especialmente as particulares, especialmente as de EAD, ofertamos 23 milhões de novas vagas. Não é? É óbvio que foram 23 milhões de vagas jogadas ao léu, porque ninguém tem ideia, e ninguém teve ideia da demanda para essas vagas, tá certo? Dessas, 18 milhões eram de EAD. Vamos para o próximo. Não é? E aqui, não é, mal
completou-se 5 milhões de novos ingressantes das 23 milhões, quase 24 milhões de vagas ofertadas, cerca de 20%. As 80% não foram preenchidas e podem ser consideradas vagas obsoletas ou vagas sobrantes no país, o que é terrível, não é? O que é um dado para um país que tem 68 milhões de pessoas não formadas de forma adequada, 68 milhões de pessoas sem conhecimento mínimo adequado para enfrentar um processo de trabalho, tá certo? Não é? Conviver ainda, ano a ano, com cerca de 18 milhões, 15 milhões de vagas de educação superior não preenchidas, tá certo? Bom, vamos para o próximo. Aqui é o total da matrícula de educação superior, como eu falei, o vermelho EAD tem 5 milhões e cento e poucos mil, 180 mil matrículas em EAD, contra 5 milhões e 80 mil em presencial. Pela primeira vez na história do Brasil, a EAD aumenta a sua matrícula frente aos cursos presenciais. Essa é uma tendência, o Hélio sabe disso, a Sônia muito mais, que não será contida. E o pior é que esse dado não dá para comemorar, porque, como eu disse, é um gerador de desaprendizado. Não é? Como eu disse, não é? O nível de evasão da EAD, pode passar para o próximo, é cerca de 67%. Para falar em evasão, aqui tem a evasão das engenharias no Brasil. Não é? Nós temos cerca de 70% em média de evasão nos cursos de engenharia brasileiros. Próximo. Não é? E aqui, dados da educação superior, 24% da matrícula da população de 25 a 34 anos, contra 48% dos países da OCDE. Não é? É importante a gente saber que, em 92, nós tínhamos 3% de brasileiros e brasileiras com diploma superior. Em 32 anos, subimos para 24, na verdade, não foi 23, tá certo? Só que, nesses 32 anos, esse impacto da diplomação não teve a menor repercussão econômica. A economia brasileira está estagnada, a produtividade nossa não aumentou com esse número de formados em educação superior. Tem algo errado nessa conta, que nós temos que descobrir. Não há, isso também é um dado que nós circulamos, né, Hélio, no IVPESP, é um dado que, de certa forma, nos choca a todos. E não adianta a gente dizer, não, a produtividade tem outros fatores, mas para os países da OCDE e para os países asiáticos, o conhecimento teve tudo a ver com a produtividade. Só nós que não temos? Bom, 5,4 milhões de diplomados sem emprego na área de formação, uma medida pelo iDados no Estadão de 23, 60% de evasão, o desistência é a média nacional de todos os matriculados na educação superior, em cortes quadrienais, 80% de graduados só encontram emprego que não existe em formação superior, está tudo registrado em jornais e em estatísticas. Apenas 14,8% de recém-formados pegaram o diploma em 19 e 20 em vagas na sua área de formação. Não é? A taxa de desocupação de brasileiros com idade de 18 a 24 anos é de 18%, portanto é altíssima. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, em 2015, o Brasil possuía 358 mil estudantes de engenharia, em 2024 foram 170 mil. Então, nós estamos perdendo alunos em engenharia, estamos aumentando a evasão de engenharia, que são áreas fundamentais para o país, e vamos entender agora, mais um rapidamente, o papel do Brasil na competitividade mundial. Entre 64 países, nós somos a 60ª nação. Está aqui, não é? É um dado que a CAPES publicou e apresentou agora recentemente, mas é um dado que todos nós já tínhamos. Eu pus a CAPES aí para aumentar a credibilidade do dado, para não achar que eu sou um terrorista estatístico, evidentemente. Nós estamos na frente apenas desses 4 países, África do Sul, Mongólia, Argentina e Venezuela. Perdemos para Botsuana e por aí vai. Bom, isso é um dado que não corresponde ao fato do Brasil ser a 10ª economia mundial. E por que não corresponde? Porque a produtividade industrial que gera competitividade depende de inovação. Inovação depende de conhecimento. E conhecimento aqui não é produzido, de fato, para que haja um impacto na indústria. Não é? O Estado de São Paulo gera esse impacto? Gera, por conta do Senai, da FATEC, da USP, da Unicamp e da Unesp. Mas no Brasil esse conhecimento não chega na indústria. Não é? E a 10ª posição
nossa na economia mundial se deve ao agro, se deve, obviamente, a commodities de todas as naturezas, tá certo? E muito menos ao conhecimento inserido na economia, infelizmente, Sônia Pini. Vamos em frente? Bom, agora eu vou voltar para encerrar aqui, ó. Falei 10 minutos, eu vou ficar. 2 não vai dar, mas 5 eu te garanto. Pode passar, vamos para cima. Eu já falei isso aqui. Esse é o quadro de... Vamos para a primeira. Esse é o quadro de existência. Bom, aqui nós vamos ver um pouco, conhecendo um pouco a situação da fragilidade e levando em consideração a fragilidade da universidade brasileira, nós temos que considerar as políticas de inteligência artificial nesse âmbito, tá certo? Não é? Ou seja, quanto mais frágil é o processo de cultura e de qualificação do ingressante na universidade, e eu me refiro também à universidade pública, tá certo? Não é? Mais, digamos assim, complexa é o papel da IA, não é? Porque quem não tem o conhecimento seguro adequado, quem não raciocina, não consegue, obviamente, distinguir o que foi dito aqui. Conhecimento, não é? De informação. Eles precisam de informação rápida para lidar com os seus, digamos assim, déficits de conhecimento. Isso é um problema. Se nós não levarmos em consideração esse quadro, não é, cultural e de conhecimento do estudante das universidades, inclusive as públicas, não é, e não fizermos uma política adequada para reforçar esse conhecimento, tá certo? E não para fragilizá-lo ainda mais em relação à perspectiva dele se formar na educação superior, não é, ter um diploma e voltar a ser um desempregado, porque a gente sabe que nenhum diploma emprega. O que emprega é o conhecimento de quem tem um diploma. Não é? Pode pular esse aí, tá certo? Então, o essencial é reordenar em políticas institucionais o papel da inteligência artificial como atributo e não como uma fatalidade compulsória, individualizada ou segmentada, reconhecendo o espaço da autonomia universitária e a trajetória de excelência, seja de formação graduada ou pós-graduada, seja na pesquisa, seja na extensão, ou políticas afirmativas internas e externas da universidade. Eu acho que essa é a síntese da perspectiva que nós temos que ter na IA. As instituições têm que ter políticas, não é, de gestão da IA. Elas têm que criar centros de gestão, política. Isso não pode ficar solto, não pode ser igual orégano em pizza, não pode ser aonde cair, caiu. Nós temos que tomar conta da IA e tomar conta do uso na IA na universidade. Senão vai acontecer o que eu vou mostrar agora nessas transparências organizadas pelo meu querido Silvio Meira, a partir de um debate que nós tivemos, não é? Mas a autoria não é minha, é do Silvio Meira. Vamos lá. Diderot, Inteligência Artificial e os Novos Reis, a insurgência epistêmica do século XXI. Epistêmica é a possibilidade de formação de conhecimento organizado, vem de epistemologia, não é? É a perspectiva de um tema ser gerador de conhecimento organizado. Isso é epistêmico. Tá bom? Vamos lá. Diderot não tentou derrotar os reis com revolução, mas com a sua enciclopédia. A enciclopédia, feita entre 1751 e 1772, foi um compêndio que revolucionou, não é, a cultura e a forma de pensar do mundo ocidental. Vamos para cima. Não é? Não dá para reduzir um pouco, né, esse negócio aí. Ah, tudo bem, não tem importância. Aí está ótimo, está ótimo. Ah, maravilha. Tá certo? Bom, vamos passar mais uma, não é? Aí fica claro, não é, que de 1750 a 2024, o poder da enciclopédia em transformar a cultura e a perspectiva de mundo, não é, na Renascença, acabou, não é, se desdobrando hoje na inteligência artificial, que redescobriu o método também de quebrar um antigo regime, reorganizar o conhecimento em vez de simplesmente catalogá-lo. Vamos em cima.
Até ontem, as universidades detinham monopólio sobre a credibilidade e o acesso ao conhecimento certificado, não é? As pessoas tinham que ter contato físico com essas universidades. A IA quebra esse modelo, não é? E amplia o conhecimento para um padrão de não escassez, de combate à hierarquia de especialistas e amplia o processo de validação e reconhecimento institucional do conhecimento produzido. São fatores positivos. Vamos em frente? Não é? Aqui eu já falei. Estou aqui preocupado com o amigo Hélio, tá certo? Não é? Aí são as divergências entre o paralelo da enciclopédia e que também era um artefato descentralizado, e a inteligência atual, que não só é descentralizada, como ela é produzida em loco, é produzida individualmente, onde quer que esteja o indivíduo que tem acesso, não é, à rede. Mais uma. Não é? Aqui vem o sequestro epistêmico, não é, que coloca que a universidade está terceirizando para a IA a sua autoridade de produção de conhecimento. E aí reside o risco. Não é? Nós estamos, de fato, as instituições universitárias estão terceirizando o conhecimento para a IA. O cuidado que os professores têm que ter, ou tinham, em expressar pelo ensino o aprendizado dos estudantes, vem sendo paulatinamente substituído pelo uso da IA, seja pelos próprios docentes, seja pelos estudantes, que passam a não ter mais interesse na transmissão do processo do ensino-aprendizado, não é? Interesse este que também é diminuído pelo próprio professor. Não é? Então, a IA, obviamente, feita de qualquer maneira, distribuída numa instituição sem ser reconhecida como um fator de política institucional acadêmica, pode gerar um descontrole do ensino-aprendizado e pode tornar a universidade, não é, aos poucos, sem o menor sentido para quem dá aula ou para quem aprende. Não é? Esse é o risco. Eu não vou na universidade hoje, né, Robson? Porque o que eu vou ensinar eu já passei para os estudantes. O estudante fala, eu também não vou, porque o professor já passou tudo, eu ainda fui na IA e complementei as informações todas, não é, buscando aqui os temas fundamentais. Então, o aluno que nunca aprendeu a pensar, que nunca fez produção intelectual, que nunca usou a sua sinapse, não é, para entender e para refletir, é condenado, mais uma vez, não é, a um roldão de informações compulsórias permitida pela IA. Não é? E, nesse caso, no caso dos estudantes, muito poucos deles, não testam essa informação. Não é? No caso dos docentes ainda pode ocorrer. No caso de discentes, nunca testam. Tá certo? E no caso de professores de instituições particulares, onde não há carreira, também não testam, porque eles são horistas, eles vão pingando de uma aula para outra, de uma escola para outra, eles não têm carreira numa instituição. Uma instituição sem carreira, para a IA, é um risco terrível. Não é? E 80% das instituições de educação superior do Brasil não tem carreira docente, só tem carreira no papel para serem autorizadas pelo MEC, mas não tem carreira. São horistas, tá certo? A carreira é um artifício, e todo mundo sabe disso aqui. Não é? Só tem carreira em instituição pública, onde o cara é concursado, a mulher é concursada e trabalham lá. Não é? Não é? E algumas exceções, as PUCs, o Senai, a FATEC, são instituições, não é, de natureza pública, não é? Embora não sejam mantidas pelo Estado. Não é? Vamos lá. A FATEC é. O labirinto sem saída, 70% dos estudantes usam inteligência artificial para escrever. Lembra ali as avaliações nossas, né? Tudo para baixo de 50%, 41% no Pearson, 38% no Teams, 27% no PISA, não é? 5% de matemática no SAEB, se for para português vai chegar em 21%, não é? Eles não sabem escrever. Se formam sem saber escrever. Muitos entram numa escola pública sem saber escrever. Não é? Portanto, a IA é utilizada para que eles escrevam, produzam uma ideia. E aí nós alcançamos aquele padrão do famoso analfabetismo funcional. São pessoas que não sabem escrever, mas sabem lidar com o ChatGPT. E produzem uma frase, pelo apoio da inteligência artificial, sem sequer compreender o que eles estão fazendo.
A finalidade deles em alcançar é uma finalidade, digamos assim, sócio-desinclusiva, porque eles querem demonstrar algo que eles não são. Não é? Isso não fortalece a inclusão, isso fortalece a desigualdade. Não é? 30% dos professores usam IA para avaliar. Um outro problema muito sério. Por quê? Porque a avaliação de um professor não pode se deter à capacidade formal do estudante em responder às questõezinhas que ele propôs no ensino. Não é? Aliás, a forma de ensinar hoje, a forma curricular prevalente nesse país, data da década de 70. Talvez 70% dos cursos brasileiros, ou mais, Tosi, estão vinculados a currículos da década de 70, com alterações formais e burocráticas. Essas alterações não dão aos currículos a capacidade dos estudantes aprenderem. Elas reforçam o papel do professor em salinha de aula, no ensino. E o aluno que se vire, bom, ele vai se virar com a IA. Porque ele não tem um ambiente de aprendizado diverso, adequado, onde ele é levado e estimulado a produzir conhecimento, a ter autonomia intelectual, desde o início da graduação, a se aproximar de ambientes profissionais desde o início da graduação, com as exceções já ditas aqui, FATEC, Senai, as paulistas, as PUCs, etc. Tá certo? Mas isso dá quanto por cento da matrícula? Não chega a 12%. Não chega a 12% da matrícula, das 10 milhões e 200 mil. Não é? O Brasil não pode viver de 12% da matrícula. A economia brasileira é maior que isso. Como é que nós vamos fazer? A IA está ajudando? Não, nesse caso não está ajudando. Tá certo? Ou poderia ajudar? Poderia, se fosse uma política institucionalizada, bem organizada, como está se montando em várias universidades públicas, como o FMG, como na USP, como na Unicamp. Não é? Isso é muito importante. Não é? Vamos mais uma? Não é? Aqui eu vou passar porque é um comentário longo. Não é? Aí são estratégias para recuperar a capacidade da IA em interferir positivamente na universidade, tá certo? A universidade, e não a corporação, deve definir o conhecimento que conta, ou seja, a universidade institucionalmente. Não são os seus integrantes. A universidade, muitas vezes, se você não tomar conta de política institucional, ela se transforma numa fábrica de carreiras individualizadas, que não se compõem a não ser por segmentos falseados, artificiais, num padrão institucional. Assim se dá a falta de articulação entre a graduação e pós-graduação, assim se dá a falta de articulação entre o pesquisador 1A do CNPq e a sua tarefa de ensinar para os meninos que entram na universidade, que é sempre minimizada e piorada pela sua pesquisa. Tá certo? Quando a pesquisa devia engrandecer essa atividade e transformar o estudante num produtor intelectual, num sujeito que passasse a pensar nas coisas, a trazer cognição para o seu processo e não apenas a ensinar. Não é? A IA funciona por quê? Funciona mal por quê? Porque o processo de ensino curricular em vigência em muitas instituições brasileiras, inclusive as públicas, tá certo? Na verdade, é esse. É a transmissão do ensino por decorações, por memória, por leituras rápidas para passar na prova. A IA vem atender esse mesmo universo, só que numa escala muito maior, muito mais rápida e muito mais acessível. Não é? Esse embate que nós temos que ter. É esse embate que nós temos que ter. Tá certo? Porque esse sujeito vai ser um pesquisador amanhã. De onde é que vem o pesquisador? Da cegonha? Não, ele vem da graduação. Tá certo? Ele vem da graduação, ele fez mestrado, doutorado, fez doutorado direto, não sei o que, ele vem da graduação. Se na graduação e doutorado essa coisa não muda, quando vai mudar? Que horas vai mudar? Não é? Um docente hoje na USP, sabe qual é a média de idade que ele entra na USP? 43 anos. Porque ele tem que passar anos no doutorado, anos no mestrado, anos na graduação, ainda fazer 2 pós-doc e publicação antes de poder ser concursado na USP. Que país suporta a melhor universidade, não é, da América Latina e a 80ª do mundo recebeu seu docente aos 43 anos, quando aos 50 ele estaria se aposentando na Alemanha? É um problema. A IA tem que mudar essa rota e não reforçá-la. Não é? Vamos lá. Transformar a avaliação. Veja,
nós temos que avaliar os estudantes pela sua capacidade de produzir pensamento. Aí a IA não consegue espaço. Aí quem manda, de fato, é o processo de aprendizado gerador de conhecimento, onde a IA pode auxiliar, como disse o Robson aqui, ou o Marcos, não me lembro, não é? Mas a Sônia também. Esse é o papel da IA, é reforçar o processo de construção do conhecimento, de reflexão. O que adianta um sujeito aprender um desfile de conteúdos durante 4 anos, mesmo sem IA, isso era muito frequente, e é frequente até hoje, não é? Se a cada 6 meses ele esquece o que aprendeu nos 6 meses anteriores. Bastou o MEC fazer uma pequena alteração no processo de avaliação de medicina, as escolas tidas como 5 caíram para 2 e 1. Por quê? Porque não construíram conhecimento, não retiveram conhecimento, não organizaram a reflexão e o aprendizado adequado. Eram avaliados como, pelo INEP, como eles eram avaliados pelos docentes, de maneira artificializada e baseada em conteúdos que escapam da cabeça com rapidez. Não precisa ser neurocientista para saber disso. Os meus amigos já me disseram, não é? O esquecimento é muito frequente. Não há quem retenha, a não ser uma pessoa muito especial, tá certo? Portanto, transformar a avaliação é documentar fundamentos e a formulação, escolhas e objetos de conhecimento dos estudantes. Os estudantes têm que ter essa percepção, essa perspectiva. Senão, não adianta avaliar. A avaliação é o reforço do aprendizado, não é o testezinho do ensino. E a IA é absolutamente fantástica para isso, né? Para testar o ensino, não é? Inclusive com várias perspectivas não republicanas. Vamos lá. A universidade nasceu como lugar onde a discordância era sagrada. A IA democratizou o acesso à resposta. A missão da educação é democratizar a capacidade de questionar a resposta. Isso exige mentores humanos e comunidade da pesquisa. Portanto, o espaço de democratização e acesso ao conhecimento da IA deve ser mediado por políticas nacionais, deve ser mediado por um reforço do papel do docente, deve ser mediado por alterações curriculares adequadas. Os currículos atuais, não é? Com exceção dos de engenharia e de 4 ou 5 áreas que o CNE resolveu de 2018, 2015 para cá, não é? Mas que ainda não foram totalmente implementados por falha do Ministério da Educação, esses currículos são disponíveis a uma IA cujo acesso é imaginário, cujo acesso não inclui, mas desinclui, cujo acesso falseia o conhecimento, não é? Interrompe o raciocínio e minimiza a capacidade de produção intelectual do pensamento e da transformação. Obrigado, desculpe.